traduziram errado, né? Aqui você tem uma autocrítica, né? Agora, é uma autocrítica muito curiosa, porque eles, antes de falar estranhamento, eles já falavam antes alienação. Aí, de repente, eles voltam a falar em alienação. Porque eu tenho acompanhado isso, eu tenho uma primeira edição do livro, que é a tese do Sérgio Lessa, né? Que é interessante, quer dizer, porque ninguém pode desprezar, assim, ele é um leitor do Lukács, e a tese dele, eu não sei se você conhece, que foi depois traduzida, né? Saiu uma segunda edição pela Boitempo, intitulada Mundo dos Homens. Você conhece? Não conheço, Giovanni. Então, seria bom aí se anotar, comprar, porque vale a pena. Vale a pena. Mundo dos Homens. É um livro? É um livro, sim. É De um quem? livro. Sérgio Lessa. Do Lessa, Mundo dos Homens. Tá. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui aqui eu não estou vendo na biblioteca, mas eu tenho tanto uma edição que saiu anterior a esse livro pela editora da Universidade Federal de Alagoas, e depois tem esse livro, que é da Boitempo, né, que é uma segunda edição. E aí a gente vê uma mudança né, quer dizer, você tem essa polêmica aí, né? Afinal de contas, como traduzir Entfremdung, né? Isso é uma polêmica que se dá em várias áreas, inclusive. Vamos começar a ver a justificativa deles. Eu queria que você desse a tua impressão. Vamos entender por que é que eles traduziram, e não é pouca coisa, por alienação. Aqui eles dizem, a gente pode até fazer a leitura aqui na página 19, começando com Contudo para Marx, Engels e Lukács, você pode ler, né? A gente, né, dá uma leitura aí bem até o último parágrafo da página 20. Vamos lá. Vai direto até o último parágrafo da página 20, a leitura? Você faz uma leitura aí direta e a gente comenta. Então vamos lá. Contudo, para Marx, Engels e Lukács, para permanecer no nosso horizonte mais próximo, a alienação é um processo objetivo que pode ter vários e variáveis reflexos na consciência. Pode até mesmo não se fazer presente na consciência enquanto alienação, e isso ocorre com frequência na história. Na escravidão entre os gregos, por exemplo, Aristóteles postulava serem os escravos instrumentos de produção, tal como o cavalo e a enxada. E isso não era, para o maior pensador da antiguidade, qualquer alienação, mas mera expressão da inalterável essência humana. Os burgueses, em sua grande maioria, não se sentem estranhos ou estranhados pelo capital. Ao contrário, a alienação objetiva que o capital essencialmente constitui é a manifestação de sua potência enquanto classe. Um machista empedernido dos nossos dias não se reconhece estranhado pelo patriarcalismo. Em poucas palavras, classes inteiras, se não toda uma sociedade, podem se reconhecer em um processo alienante, com o que a consciência não reflete tal processo como estranhado. E, contudo, continua sendo objetivamente uma alienação, independentemente desse seu reflexo na consciência. Essa hegelianização de Marx, Engels e Lukács, é claro está, um equívoco, e a antiga tradução de Entfremdung por alienação e de Entäußerung por exteriorização tem se demonstrado uma opção muito mais capaz de expressar o conteúdo dessa categoria nos clássicos do marxismo e em Lukács do que a nova opção por estranhamento.
Aqui a Poder, gente pode dar uma paradinha, viu, tá, Matheus? Só para, né, o que você conseguiu perceber aqui? Que eles estão dizendo, quer dizer, é um texto fraco, incrível, tá escrito, é um texto muito fraco, mas para tentar fundamentar o seguinte: por que que a opção de end-friend por alienação ela é mais capaz de expressar o conteúdo dessa categoria? Quer dizer, eles dizem que se você traduzir por estranhamento, né, isso daí é uma hegelianização de Marx, Engels e Lukács, né? Quer dizer, como se estranhamento fosse um fenômeno, né, subjetivo e não objetivo. Quer dizer, como a alienação ela é objetiva, né? Quer dizer, ela não depende do que você sente, né? Então, o correto é alienação e não estranhamento, né? Quer dizer, porque na maioria das vezes você não se sente estranhado, né? Mas você está alienado, né? Quer dizer, não estar alienado não depende do que você sente, né? Do que pelo menos é isso que eu entendi aqui, né? Quer dizer, eles querem enfatizar esse fato de que a alienação é um processo objetivo, né? Então, não pode, né? Essa é a explicação que eles dão para essa tradução, né? Quer dizer, estranhado, né? Quer dizer, você se sente estranhado? Quer dizer, se você não se sentir estranhado, você não está numa condição de estranhamento, né? Quer dizer, tudo é uma questão assim de que estranhamento depende muito é, do que o sujeito, né? Do que o sujeito sente ou percebe, né? O que é que você acha? dentro daquilo que a gente tem costumado discutir, Giovanni, fica estranho. Eu não me lembro, para ser honesto, nessa leitura que a gente fez dos prolegômenos, quando a gente foi ler a questão do estranhamento, em nenhum momento essa questão da sensação, do sentir-se estranhado, né? Me lembro da colocação da alienação como um processo objetivo, ontológico, né? Da dimensão ontológica da alienação e de uma dimensão histórica do estranhamento, né? Dessa discussão, aí sim. Mas essa questão do sentir-se estranhado, eu não consigo me lembrar. Eu posso estar com uma falha de memória aqui, mas não me parece um bom argumento dentro daquilo que eu consigo me lembrar, né? Da leitura dos prolegômenos. Eu não me lembro disso, então me parece que tem uma falha aqui, né? Mas, enfim, Vamos ler aqui o parágrafo, não o próximo parágrafo, mas o parágrafo que é seguinte ao próximo, que começa assim: traduzir entfrendo por estranhamento. tá. Vê o que eles dizem. Traduzir entfremdum por estranhamento também traz problemas. A começar pelo fato de que ressoa muito próximo a estranho. Com isso, a expressão da relação em que algo é estranho, mas não alienado, por exemplo, na frase "a língua chinesa é uma língua a mim estranha", se torna fonte de confusões, por vezes conduzindo a verdadeiras ginásticas. Na página 494 do volume 13, capítulo sobre Hegel, da ontologia, afirma Lukács, a diferença entre ser estranho e ser alienado é puramente pensada ontologicamente. A opção por traduzir entfremdum por estranhamento conduziu à tradução. A diferença entre ser estranho e ser estranhado. Uma alternativa bem menos clara. A frase em original, em alemão, você poderia ler, Giovanni, aqui, que ele coloca der Unterschied. Eu não saberia ler corretamente. Que o alemão é você ler como está escrito: Der Unterschied von Fremdsein und Entfremdtsein ist rein ontologisch gemeint. Isso aqui
é o Lukács comentando aquela passagem lá dos Grundrisse, que o Marx ele intitula Entfremdung e Estranhamento, aonde tem essa passagem que o Marx diz a tônica não recai sobre o ser objetivado, mas sobre o ser estranhado, ser alienado, ser venalizado. Quer dizer, entfremdet, entäußert, Veraussein. Quer dizer, veja bem, eles estão alegando aqui o quê? Vamos ver aqui anteriormente, isso que você leu, que traduzir entfremdung por estranhamento ressoa muito próximo a estranho. Quer dizer, é um argumento meio curioso esse. Com isso, a expressão da relação em que algo é estranho, mas não alienado, por exemplo, na frase a língua chinesa é uma língua a mim estranha. Quer dizer, quando nessa frase a língua chinesa é uma língua a mim estranha, quer dizer, o fato de ser a mim estranha não quer dizer que ela seja alienada, né? Quer dizer, se torna fonte de confusões, por vezes conduzindo a verdadeiras ginásticas, mas aqui ele está utilizando o exemplo de uma frase em português, né, que essa palavra estranho pode dar confusão, mas aí é o uso como nós fazemos aqui na língua portuguesa, né? Quer dizer, aí ele vai também aqui falar nessa tradução que eles fizeram do Lukács na ontologia, né, da edição Veredas aqui, que o Lukács ele tem afirma isso, né? Der Unterschied von Fremdsein und Entfremdetsein ist rein ontologisch gemeint. Quer dizer, a diferença entre ser estranho e ser alienado é puramente pensada ontologicamente. Aí, a opção por traduzir entfremdung por estranhamento conduziu à tradução, a diferença entre ser estranho e ser estranhado. Uma alternativa bem menos clara. Quer dizer, se eles fazem essa opção de traduzir entfremdung por alienação, ao traduzirem essa frase aqui de Lukács, dá essa confusão, né? A diferença entre ser estranho e ser estranhado, quer dizer, fica uma coisa bem menos clara. O que nos Grundrisse, quer dizer, aqui ser estranhado, ser alienado, ser venalizado. Quer dizer, entfremdet se traduziu por ser estranhado. Ser alienado é entäußerung, né? Quer dizer, que é uma tradução verdadeira. Quer dizer, alienação, você usa alienação para entäußerung, né? Que é exteriorização, ou você pode traduzir por alienação, porque a exteriorização é uma alienação, no caso da produção, né, da objetivação, você tem uma exteriorização, né? Quer dizer, toda produção você tem uma exteriorização. Aí você poderia utilizar a palavra alienação. Só que na nossa língua, alienação tem um sentido negativo, entendeu? Então, se prefere utilizar exteriorização, né? Você pode até utilizar entfremdung, que se traduzir por alienação, porque alienação tem sentido negativo, mas o correto, se você for verificar a etimologia da palavra, né, é entfremdung, porque alienação, no caso do alemão, é utilizada também para entäußerung, né? Quer dizer, mas, em síntese, eles querem dizer o seguinte, quer dizer que eu não sei se eles prosseguem aqui tentando justificar, eles estão tentando aqui justificar a questão dessa tradução, né? Aqui prossegue, página 20, página 21, né?
mas também tem outras palavras, tal, mas eu já tinha lido sobre essa questão, essa justificativa, que o Sérgio Lessa ele já utilizou em outro texto, e naquele curso lá junto com o Teixeira, eu já tinha até feito comentário, e eu até escrevi um texto que falta publicar, onde eu discuto esse conceito, né? Que entre frendo é estranhamento ou alienação, né? No sentido que eles dizem o seguinte, eles dizem que estranhamento tem essa conotação subjetiva, né? Quer dizer que do sentimento, né? Quer dizer, você fala estranhamento, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Tanto que é o que você falou aí, a gente tem que discutir daqui o Lukács, né? E tem falado de estranhamento, a gente sempre está entendendo isso como sendo, né, um fenômeno objetivo, de uma objetividade, né? De algo que não depende da consciência do sujeito, né? Quer dizer, e essa é a questão, né? Se não depende da consciência do sujeito, né? Eles dizem, se não depende da consciência do sujeito, então você não é interessante utilizar estranhamento, né? Quer dizer, você não se sente estranhado, então evidentemente, né, você pode estar ali, eles dizem, você está alienado, né, o fato de você estar alienado não significa que você tenha que se sentir alienado, né? Agora, estranhamento, né, quer dizer, o sujeito tem que se sentir estranhado, né? Quer dizer, não, e eu não vejo, né, o sentido disso, né, que que ser colocado, até porque é o seguinte, o Marx ele diz aqui que a tônica ela não recai sobre o ser objetivado, né? Quer dizer, o objeto, né? O produto, mas sobre o ser estranhado, o ser alienado, o ser venalizado. Ele coloca três condições, né? Sobre o ser estranhado, né? Se supõe aqui que é uma condição, né? Do sujeito, né? Que vive o estranhamento, né? Aí é uma relação, vamos dizer, sujeito-objeto, né? Quer dizer, o estranhamento ele implica muito essa relação sujeito-objeto, né? O sujeito que nesse ponto aí você pode até admitir que você possa ter uma, um sentimento, uma consciência, né? Do ser estranhado, né? Aí sim, você tem realmente uma força, né? Da palavra, ela remete a essa questão da subjetividade, né? Mas isso não quer dizer que negue a objetividade ou que seja só subjetivo, só uma questão subjetiva. O ser alienado é uma questão objetiva, né? É uma questão objetiva, mesmo você pode estar alienado, né? Como o trabalhador está, né? Aquelas condições de produção não pertencem a ele, né? Então ele está alienado, né? Ele é um ser alienado, ele pode não se sentir, né? Ele pode não se sentir estranhado, né? Mas isso não quer dizer que ele não esteja numa situação de estranhamento, porque o estranhamento, se você for ler esse texto aqui do Grundrisse, o estranhamento ele é uma condição objetiva, né? De todas aquelas, né? Se o capital ele confronta o trabalhador, quer dizer, esse confronto ele é objetivo, ele não depende da consciência do trabalhador. O trabalhador não tem consciência, então não tem confronto. Não, de forma nenhuma. Ele pode não ter consciência e ter um confronto, né? E esse ser venalizado é a questão né, de uma situação de estar descartabilizado, né? Ser descartável, ser
não vale nada, né? Quer dizer, esse é o trabalhador assalariado, né? O trabalhador assalariado ele tem essas três implicações, né? Que, de um certo modo, é isso, tem uma situação de estranhamento, né? Tem uma situação vamos dizer, de alienação, mas no sentido de exteriorização, quer dizer, aquele produto não foi tirado dele, né? A propriedade privada, né? A propriedade ele está privado da propriedade, né? Quer dizer, é o sentido do ser alienado, né? E o ser venalizado, né? Quer dizer, objetivamente ele é descartável, ele é uma coisa, ele é venalizado. E é interessante que o Marx fala ser estranhado, né? Porque o ser estranhado ele tem uma dimensão subjetiva. Agora, essa dimensão subjetiva não é que ele tenha consciência do estranhamento, é que, por exemplo, quando ele tem um sofrimento psíquico, isso é uma condição subjetiva, é ou não é? É. Né? Ele pode muitas vezes adoecer, né? Ele pode adoecer, ter lá um transtorno mental, mas mesmo não tendo consciência de que aquilo deriva do fato dele ser privado da propriedade, dos meios de produção. Então, quer dizer, o estranhamento ele é um conceito mais forte porque ele é essa questão que implica a objetividade com a subjetividade, né? E mesmo que ele não tenha consciência, não é uma questão de consciência, né? É por isso que é falso dizer que é um conceito hegelianizado, né? Ô, Giovanni, né? Pois não. página 243 do Prolegômenos, mas aí na edição da Boitempo, tá? Nós temos um parágrafo aqui, 153 da edição da Boitempo, dizendo assim: durante muito tempo, foi costume, por vezes ainda hoje aparece na forma de preconceito, perceber e reconhecer o estranhamento de forma exclusiva nas pessoas não privilegiadas, no sentido negativo. Não é o que pensa Marx, para quem a generalidade foi sempre o critério central no julgamento e avaliação de todo o fenômeno social. No texto de Juventude, a Sagrada Família, lê-se: a classe possuidora e a classe dos proletariados apresentam o mesmo autoestranhamento humano. Mas a primeira sente-se bem e confirmada nesse autoestranhamento. Conhece esse estranhamento como sua própria potência e possui nele a aparência de uma existência humana. A segunda sente-se aniquilada no estranhamento. Vê nela sua impotência e a realidade de uma existência desumana. É importante que Marx, nos dois casos, considere o estranhamento uma distorção da existência humana. E se ele faz uma distinção clara entre a aparência de uma existência humana e existência desumana, é claro que, com isso, a raiz social comum dos dois fenômenos em si, em suas consequências práticas e ideológicas diametralmente opostas, profundamente contraditórias, não é negada, mas energicamente colocada em primeiro plano. De fato, o estranhamento é ontologicamente importante, precisamente porque, como fenômeno sócio-histórico, não mostra apenas essa contradição destacada por Marx nas reações de seus beneficiários ou de suas vítimas, mas também possui, nas mais diversas formações, como consequência dos diversos modos de posse ou uso do trabalho, formas fenomênicas muito diferenciadas, tanto subjetivas quanto objetivas, da praxis político-social até a ideologia. E ainda que o fundamento objetivo do estranhamento seja necessariamente a objetividade social, que temos de avaliá-lo, sobretudo como um fenômeno social objetivo, jamais se pode eliminar, em sua determinação ontológica, a diferenciação pessoal, tanto aquela que se traduz na praxis imediata,
quanto aquela ideológica, em que assume diferenças individuais, se possível, ainda mais acentuadas. Perfeito, perfeito. Aí você já matou a pau mesmo, já matou a pau e já colocou a... Enfim, essa polêmica, ela é uma polêmica eterna. Isso daí não tem jeito, porque em algum momento você pode se defrontar com alguém levantando essa questão. Eu acho que... Bom, eu acho muito difícil você encontrar alguém que levante essa questão, até porque no campo onde você circula, as pessoas não têm a mínima noção nem do que a gente está discutindo aqui, né? Porque isso é uma questão do campo marxista, e do campo marxista lucasiano, né? E, evidentemente, é uma questão muito importante, que, inclusive, transcende esse campo, como eu te falei, né? Você tem aí toda essa discussão assim desse livro da Rahel Yadi, né? Que ela discute alienação, né? Ou seja, o Entfremdung, né? O livro É, original é Entfremdung, né? Porque na escola de Frankfurt, essa última geração, eles tentam resgatar essas categorias marxianas, né? Por exemplo, o Honneth, Axel Honneth, ele tem um livrinho intitulado A Reificação, né? E a Rahel Yadi, ela tem esse livro intitulado de Enfrendo, né, que foi traduzido em inglês aí para alienação. Agora, eu acho curioso que, se esse livro for traduzido para o português, né, qual é o título que vai ser dado? Porque, por exemplo, aquele livro lá do Mesaros, que nós conhecemos aí, que foi lançado pela Boitempo, teoria né? da alienação. A teoria da alienação em Marx. Tá em Marx, Eu tenho a edição aqui em alemão, se a gente for fazer uma tradução, né, mais com esse rigor que a gente está tendo, né, ela é Entfremdung, Theorie, né, quer dizer, a teoria do estranhamento em Marx, não é? né? Não é teoria da alienação. Mas agora se entende que no Brasil, quando você fala alienação, é no sentido negativo. É. Então, isso legitima, pode até dizer que você pode até utilizar, mas a rigor, né, nós sabemos que o correto é estranhamento, Ô, né? Giovanni, e tem ainda um outro ponto, né? A percepção do estranhamento é uma percepção, se ela acontece, vamos, né, como ele está propondo ali, a percepção do estranhamento, ela seria individual, certo? E o estranhamento, ele não é só um fenômeno individual, ele se dá também no plano social, né? Ó, só para não ficar no ar essa afirmação, né, que eu estou colocando aqui, eu vou ler um outro parágrafo aqui da página 244, para deixar isso claro, ó. A nota Certo. pessoal não é apenas uma característica ineliminável do estranhamento, mas, na diferenciação que daí brota, indica determinações objetivas importantes do próprio fenômeno social. Embora seja, no fundo, óbvia a permanência do estranhamento como um fenômeno social, e quer, por isso mesmo, em última análise, ele só possa ser superado por vias sociais, para a condução da vida de uma pessoa assume sempre o lugar de um problema central, quanto à realização ou fracasso do desenvolvimento pleno da personalidade, quanto à superação ou à persistência do estranhamento na própria existência individual. A multiplicidade dos problemas que aqui surgem só pode ser aludida nesse contexto em termos gerais. Pensemos no caso, não raro, também no movimento revolucionário dos trabalhadores, de que um bom combatente disposto ao sacrifício percebe o estranhamento no trabalho e luta de modo coerente. Mas, em relação à sua mulher, não lhe ocorre nunca sequer liberá-la de seus grilhões, etc. A superação social definitiva do estranhamento, precisamente por isso, só pode se realizar nos atos da vida dos indivíduos, em seu cotidiano. Mas isso em nada muda o caráter primário da sociabilidade. Apenas mostra como são complexamente entrelaçados também aqui
propriamente aqui os momentos do estranhamento que atuam no plano da pessoa singular e no plano da sociedade, precisamente na medida em que despertam na superfície imediata a aparência de movimentos relativamente independentes. Estão no plano ontológico inseparavelmente ligado à respectiva situação do desenvolvimento social. Realmente é isso. Quer dizer, o estranhamento ele remete a, a esse complexo aí da personalidade, né? Pois é, quer dizer, para além da percepção, né, Giovanni? Quer dizer, há sim uma percepção, a gente entende essa questão, né? Acho que é importante, compreender tudo, mas vai para além disso. E a tradução, eliminar esse problema, né? Vamos dizer assim, ou imaginar que está eliminando esse problema, porque trata-se de uma coisa da percepção, né? De se perceber ou não se perceber, acho que não é o caso, né? Quer dizer, você cria outro problema daí com isso, né? Eliminando essa dimensão social do estranhamento, né? Que vai para além da percepção, né? Daquilo que não se percebe, ou que se percebe como aparência equivocada, enfim, não é? Porque, veja bem, quando você não faz uma tradução correta, você empobrece o conceito, certo? Quer dizer, tradução é coisa séria, não é meramente uma questão de gosto, né? Olha só, agora eu consegui encontrar, eu estou aqui com a edição de 1997 do livro Trabalho e Ser Social, do Sérgio Lessa, que é a tese dele. Aí, olha só aqui, que coisa curiosa. Tem um capítulo que se intitula Trabalho, Valoração e Alienação, e logo a seguir, abaixo, tem Trabalho, Valoração e Estranhamento. Né? Você vê que ele Entfremdung traduzia por estranhamento. Isso em 1997. Em 2002, é publicado esse mesmo livro aí pela Boitempo, né? Mundo dos Homens. Né? Aí tem... Agora, como é que vai se chamar esses capítulos? Aí tem aqui Trabalho, Valoração e Exteriorização, né? que ele traduziu por alienação anteriormente, e que logo a seguir Trabalho, Valoração e Estranhamento, que ele traduziu Entfremdung, isso em 2002. Né? E agora ele, na tradução da ontologia, traduz Entfremdung por alienação. Quer dizer, é uma confusão tremenda, né? Quer dizer, em 15 anos e 20 anos, porque ele é um leitor muito, né, nesse ponto assim, ninguém pode deixar de reconhecer, mas ele é um leitor de Lukács, mas nesse tempo ele muda essa tradução aí umas 3 vezes, 2, 3 vezes, né? Agora você tem, assim, na edição italiana, Estraniazione, Le Estraniazione, quer dizer, é o estranhamento, não é l'alienazione, né? Quer dizer, você tem o italiano, você tem a edição espanhola, muito provavelmente seja enajenación, estranhamento, né? Não é alienação, né? Quer dizer, agora, se você coloca alienação, você perde todos esses elementos que você está colocando aí, né, no vínculo que esse conceito tem com essa imbricação aí entre objetividade e subjetividade, né? Quer dizer, o fato do estranhamento ser um fenômeno objetivo, isso não quer dizer que não tem uma implicação na personalidade, na subjetividade, né? Quer dizer, é um conceito que eu diria, nesse aspecto, um conceito aqueles conceitos de esquina, né? Onde se cruzam duas ruas ali, né? Objetividade e subjetividade. Agora, subjetividade não quer dizer consciência. Não quer dizer consciência. Eu posso não ter consciência de uma coisa, mas posso sofrer por ela, mesmo não tendo consciência dela, nem saber que ela existe, né?
mas você tem o ser estranhado, ele tem essa característica de estar objetivamente numa situação de venalização, né? Quer dizer, de descartabilidade, eu posso não me achar, né, alienado no sentido de estranhado, né, de estar com estranhamento, eu posso ser daqueles que acreditam na iniciativa privada, eu torço pelo capitalismo, é o melhor sistema que tem, tal, né? Mas aí na semana seguinte eu sou demitido, né? Quer dizer, isso aí é uma expressão do estranhamento, né? Quer dizer, e outra coisa, eu posso nem ter consciência de que eu estou numa situação de estranhamento, né? E sou um machista, sou, né, uma pessoa bruta, quer dizer, e não me achar estranhado, né? Quer dizer, mas objetivamente eu estou nessa condição. É uma condição, vamos dizer, aí tem a minha interpretação, não sei se você concorda, mas é uma condição existencial, né? Quer dizer, não é meramente uma questão objetiva e uma questão subjetiva, mas quando você junta objetiva com subjetiva, você fala da existência, e da existência implica a personalidade, entendeu? Isso que eu acho que é interessante e que, na verdade, a gente, quando se deparar com essa questão, né, só reforça o entendimento que a gente tem, né? Tem outras questões etimológicas aí que nesse curso que a gente vai fazer, a gente vai ver, e que tem dado uma tremenda confusão, rapaz. É que, por exemplo, a tradução de reificação e coisificação, né? Bom, no artigo, eu não sei se você comprou o livro aí, Crítica do Capital, né? Que tem o teu artigo aí, eu não sei, mas no meu artigo, né? Eu faço essa diferença entre Sacha e Ding, né? E isso é fundamental, e tem muitas traduções que vertem, né? Verdinglichung, né? Vertem por reificação. E se é Ding, Verdinglichung, né? Não é Versachlihung, é Verdinglichung. Se é Verdinglichung, Ding é coisa. Então, a tradução correta é coisificação, né? Mas até a inteligência artificial, que eu tenho feito perguntas para ela, né? Ela verte Verdinglichung por reificação, né? E reificação é a palavra que é mais utilizada na língua comum aí, e tem diferença entre reificação e coisificação. E são diferenças assim fundamentais para a gente entender o que o Marx está querendo dizer, uma questão que a gente vai estar discutindo, né? Quer dizer, então a gente está vendo aí pelo menos duas questões etimológicas, filológicas, mas que têm uma repercussão teórica. Não é meramente uma questão assim de um preciosismo, de você está só fazendo um exercício. Não, porque a coisificação ela é outra coisa, não é a reificação. Assim como, por exemplo, a alienação, né? Alienação é no sentido de exteriorização, é outra coisa, não é o estranhamento. Entfremdung não é a mesma coisa de Entäußerung, né? E essas diferenças aí, elas são muito fortes. Agora, tem aquelas críticas, né? Não, mas você está hegelianizando, porque de Hegel, né? Porque em Hegel, esse conceito de Entfremdung, ele é muito forte. Ele, inclusive, tem até um artigo aí de um tradutor de Hegel, Paulo Menezes, que é só dedicado a esse conceito de Entfremdung, né? Quer dizer, é uma palavra muito forte na linguagem de Hegel, né? Mas, pelo fato de ser forte, ela, de um certo modo, né? Ela ficou como sendo assim ligada à filosofia de Hegel,
né? Agora, é curioso que o Marx ele utiliza no Grundrisse, mas depois essa categoria ela está dispersa em todos a crítica da economia política. Ele não dá, né? Mas ali e acolá você vê entfremdet, Entfremdung, né? Quer dizer, com esse sentido mesmo de que a gente está discutindo aqui, né? E que o Lucas expande. Agora, eu acho curioso que esses lucasianos, o pessoal né, do Coletivo Veredas, eu não sei o que foi que aconteceu, mas caiu muito o nível de elaboração. E é um pessoal que detém aí o patrimônio lucasiano no Brasil, né? É um pessoal que inclusive, isso faz com que a gente desconfie, né? A gente tem que ter essa visão mais crítica e eu fui atrás porque essa edição dele está dessa forma. Mas é isso. Você teria mais alguma coisa para colocar sobre essa discussão? Você conseguiu perceber aí a força que tem inclusive nessa leitura que você salientou, duas passagens muito fortes, né? Que na verdade, que o próprio Lukács, agora, no original, aonde o Lukács fala estranhamento, a palavra alemã é Entfremdung, né? Entfremdet, né? Quer dizer, tem esse prefixo ent e tem o sufixo frenden, né? Quer dizer, geralmente o ent ele tem um significado de negação, né? Entfremdung quer dizer nega, esse friend é a mesma tradução, é aquilo que é amigável, né? É aquilo que é bem aceito, que é amigável. Quer dizer, você está uma pessoa amigável, né? É um irmão, é frienden. Agora, ent é negação. Então, entfremdung, né? Então, tem esse sentido de que, por exemplo, a alienação, vamos utilizar no sentido de entfremdung, ela é algo que é negativo, no sentido de estar vamos dizer, que tem um inimigo, né? Tem um inimigo, aquele é um inimigo teu. Aí é bem aquilo que realmente o capital ele aparece, ele se volta contra, ele confronta o trabalho vivo, né? Quer dizer, ele é inimigo do trabalho vivo, não é uma questão meramente de ser uma outra coisa, né? Quer dizer, é uma coisa, mas uma coisa nesse sentido de ding é o sentido mesmo de entfremdet, né? Entfremdo, né? Assim, o trabalho estranhado, né? Que geralmente nos manuscritos a tradução correta é trabalho estranhado, não é trabalho alienado, né? Poderia ser trabalho alienado, mas aí teria que ver como é que se traduziria em outras passagens Entäußerung. Agora, lá é Entfremdet Arbeit, né? Trabalho estranhado. É aquele trabalho, aquela atividade que não é amiga, é inimiga, quer dizer, quer te destruir, quer te fazer sofrer, todo esse sentido mesmo de você imaginar que alguém que é contra você, né? Quer dizer, o que é a propriedade privada, né? Que é os meios de produção que são capital, né? Capital fixo, né? E eu diria até o próprio salário, que é o capital variável, né? Porque os meios os meios de subsistência eles se transformam em capital, capital variável. Eles também são inimigos do trabalhador, né? Quer dizer, o salário é uma coisa que te deprime, que não te deixa dormir, né? Porque é uma coisa que está muitas vezes abaixo das tuas necessidades. Então, esse sentido do trabalho estranhado, né?
quer dizer, os vários aspectos, que é no produto, no processo, né? E no todos os elementos, os meios de produção, os meios de subsistência, né? São as condições objetivas e as condições subjetivas, porque o trabalho não é só objetivo, né? Objetividade, subjetividade, a forma de gestão, né? Quer dizer, a forma de gestão ela não é amigável, né? Embora possa parecer, você possa ter uma ideologia aí né, de ser uma coisa amigável, tal, mas a gestão né? A gestão do capital ela não é nada amigável, né? Ela quer tirar teu couro, você tem que cumprir metas, tem que ter desempenho, você tem avaliações, então quer dizer, mesmo que você não tenha consciência, né? A questão da consciência aí ela não entra, né? Você pode não ter consciência, você pode ser uma pessoa muito, vamos dizer, dócil, né? Na empresa, tal, mas isso não muda de forma nenhuma, né? Esse confronto dessas coisas, né? Dessas coisas no sentido de Ding, né? Da coisificação. A coisificação é uma das categorias mais fortes, que tem tudo a ver com estranhamento, né? Agora, não é a mesma coisa de estranhamento, porque existia, o estranhamento ele existe antes do capitalismo, né? Agora, com o capitalismo, a gente pode dizer, ele assume essa forma da coisificação. Isso é que é interessante. É por isso que Marx, ao invés de utilizar essa linguagem filosófica, né, que vem de Hegel, estranhamento e tal, ele utiliza mais a linguagem mesmo da crítica da economia política, que é a coisificação. É muito mais fácil. Que é a questão da subsunção. A subsunção ela é uma forma da coisificação, né? Você está subsumido. Você está subsumido significa que você está dentro de algo que te subordina, né? E aí entra uma coisa até curiosa. Você está dentro de algo que te subordina, mas você faz parte daquilo. Aquilo é parte de você, né? No caso, falando aí da subsunção formal, que é a coisa do trabalho assalariado, e a subsunção real, que é você ser um apêndice da máquina, quer dizer, a questão da tecnologia e tal. Mas são categorias, Matheus, muito, muito fortes em termos de compor esse metabolismo social do capital, né? Agora, é claro que, para mim, aquela categoria que está no ápice ali por cima é estranhamento, porque o estranhamento, ele de um certo modo, representa todo esse metabolismo social do capital, né? Porque diz respeito a essa condição existencial, que eu considero como condição existencial, que eu falo até na condição existencial de proletariedade, quer dizer, a proletariedade é a condição existencial, né? Não importa que você tenha ou não consciência que você é proletário, você pode achar que você é um pequeno empresário, né? Mas você pode estar nessa condição existencial, né? Que tem a ver com esse estranhamento, com todos os elementos que o Lukács colocou aí, que você leu sobre a questão da personalidade, e essa deformação, né, da personalidade, né? É isso. Bom, é isso. isso. Eu acho que fica claro aí essas diferenças, né? Quando ele começa a falar, se a gente bem lembra a nossa leitura, né, Giovanni, do estranhamento, ele começa a falar com a apropriação do mais trabalho do outro, não é? Exato. Apropriação privada do mais trabalho. Isso acontece antes do capitalismo, enfim. Isso acontece e não necessariamente produz consciência naquele que está sendo venalizado, vamos dizer assim, né? Que está sendo roubado aí do seu trabalho, né? Subtraído ou explorado pelo seu trabalho, né? E está tendo o seu mais trabalho apropriado por outro, né? Então, acho que realmente toma-se a parte pelo todo, enfim, acaba-se com esse argumento da percepção, do estranhamento, da consciência, produzindo mais equívoco do que menos equívoco, né?
Acho que não ajuda, nesse caso, a uma leitura mais fina, mais clara dessa diferença importante, né, entre a alienação, esse processo ontológico e essa questão histórica do estranhamento, né? Acho que acaba dificultando, né? E aí, enfim, é um ponto de vista aí também a ser defendido, né? É isso, Giovanni. Acho que você colocou muitas coisas importantes aí. No nosso encontro de hoje, então, foi mais para acertar esses ponteiros. A gente vai prosseguir daqui a 15 dias. Aí sim, lendo os prolegômenos, nós concluímos aqui na página. Chegamos, né? 248. Dois 248. quatro oito, né? Na, É, na versão aí da da 80. 248. Então, no próximo encontro, a gente prossegue com 249, é isso? Voltamos à página 248, porque, na realidade, o último parágrafo que a gente leu, ele começa na 247 e termina no comecinho da Exatamente. 248. No É, comecinho, a gente começa aqui no 248, é a, uma postura a, largamente difundida colocar-se contra a violência em geral. É certo, isso. pronto, aqui já Comentamos está aí. marcado, aí comentamos aí, e é uma questão importante, né, que é essa diferença entre Marx e Hegel, né, entre a dialética de Marx e a dialética de Hegel, né? Até porque Marx, eu penso o seguinte, Hegel ele é um filósofo da consciência, mas Marx não pode ser considerado, né, um filósofo da consciência, né? Então aí mostra como quando Marx se apropria de Entfremdung, ele dá uma ressignificação a essa categoria, né? Ele tira de uma filosofia da consciência para uma filosofia da praxis, né? Quer dizer, porque a consciência, você fala em consciência, filosofia da consciência, como Hegel, por exemplo, né? Ah, ela tem aquela dimensão essencialista, né? Aquela coisa da essência, da essência humana, que a alienação é vista como sendo essa dessencialização, né? O que não é o caso, né? O que não é o caso de pensar o estranhamento, né? Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer, né? Até porque existe uma diferença muito grande, né? Quer dizer, existe uma essência humana? Essa é uma questão muito importante, né? Inclusive com respeito àquilo que Feuerbach, né? Que nós discutimos na aula 1 do curso, que você está inscrito, sobre essa ruptura entre Marx e Feuerbach, né? Quer dizer, Marx ele rompe com Hegel e rompe com Feuerbach, né? E ele, inclusive, rompe no sentido não apenas da contemplação, que caracteriza a filosofia tanto de Hegel como de Feuerbach, mas na questão do próprio conceito de essência humana, né? Quer dizer, se você coloca na perspectiva da praxis, você muda radicalmente essas categorias e você tem uma leitura aí da alienação que vem do catolicismo, né? Porque até os católicos eles têm um conceito de alienação, né? Mas alienação para eles tem esse sentido aí de perda da essência humana, né? Quer dizer, o que para Marx, né, a rigor, não é bem isso. A gente tem que ter cuidado mas a gente vai entender, afinal de contas, o que é essência humana, né, na perspectiva do materialismo prático, né? Bom, mas isso é tema para nossas próximas discussões e a gente pode parar por aqui e até a próxima, né, Matheus? Um abraço, Giovanni. Até a próxima. Um abraço, tchau.
né?